Bom dia, você já sofreu alguma desigualdade no trabalho? Bom dia, já sim. Sim, Sim. sim, Sim. sim, sim. Não, 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 não. Esse gráfico aponta a discrepância salarial entre homens e mulheres. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lara. Eu sou formada em História, tenho uma graduação, uma pós-graduação. E para dar um relato, né, sobre desigualdade de gênero, uma vez eu trabalhei numa empresa que a pessoa que foi contratada para exercer o mesmo cargo que eu exercia e ganhar, só que com uma promoção a mais, né, com um cargo a mais para ganhar mais, que foi contratada, ela não tinha nem graduação. E era uma pessoa, era um homem. Então, assim, foi a vez que eu mais me senti, assim, em situação de desigualdade de gênero, porque não tinha nenhuma justificativa para eu ganhar menos do que ele. Apenas o gênero, porque ele era júnior, eu não era, eu já estava lá há mais tempo. Eu tinha uma pós-graduação, ele não, e ele não tinha nem terminado a graduação dele. Então ele ganhava mais do que eu, mesmo estando nessa situação. Oi, meu nome é Tereza. Hoje eu vim relatar um caso do meu emprego anterior, onde lá eu trabalhava como jovem aprendiz. E na empresa onde eu trabalhava, desde o início, eles sempre prezavam, né, a vestimenta das pessoas. Então a gente tinha já que entrar ali com uma certa roupa, né, uma certa vestimenta, para se adaptar à empresa. E até então tudo bem, mas quando ali a gente estava no período ali de verão, né? E tava muito calor, então ali eu optei por usar um body, né? Uma roupa que era fechada, então aqui tinha uma gola, era uma regata, só mostrava aqui a parte dos braços, sempre ia de calça também, calça social. E nesse dia eu fui cobrada pela chefe da minha chefe, onde ela me propôs, né, trocar a minha blusa. Então eu não podia ficar ali dentro da operação com a roupa que eu estava. E ali eu sempre havia observando, então diversas pessoas tinham a opção de se vestir como quiserem, e principalmente homens. Não havia essa cobrança como houve comigo perante os homens. E eu tenho certeza também que desde a entrevista até a parte da contratação não é tão frisado isso para os homens do que para as mulheres. Então sempre quando há uma entrevista com uma mulher e com um homem, o tratamento é totalmente diferente em relação à vestimenta das pessoas. Meu nome é Ana Clara, eu passei por uma situação onde eu tive que me maquiar todos os dias para ir trabalhar e não é uma coisa que é exigido para homens, por exemplo, então é isso. Oi, tudo bem? Tenho 36 anos, sou mãe, sou casada e trabalho desde os 14 anos. Experiências, né, do mundo corporativo, onde a gente enfrenta alguns momentos desagradáveis, desnecessários, onde o fato da gente ser mulher nos deixa vulneráveis, né? E aí, contando um pouquinho para ele sobre esses momentos, eu lembrei a primeira vez, assim, que eu tive... aquilo me marcou bastante, né? Que foi uma investida bem machista, bem desrespeitosa. Eu tinha 18 anos, eu fui fazer uma entrevista numa editora e o diretor da editora, na verdade ele era diretor, mas ele era o dono da editora, ele foi me entrevistar, porque o meu cargo seria bastante direcionado, né, para a área dele, então ele foi fazer a minha entrevista. E durante a entrevista foi tudo bem, né, foi tudo bem tranquilo, bem razoável, né, uma entrevista qualquer. E aí no final da entrevista, enfim, estavam finalizando ali, ele começou a entrar em perguntas pessoais, né? Naquela ocasião, eu morava numa república de estudantes, então tinha aluguel e todas as despesas que eu mesma custeava, fazia faculdade. E ele começou a perguntar para mim, mas quanto que você gasta nisso? Quanto você gasta naquilo? Mas você não acha que com essas suas despesas e o seu salário seria difícil de você ter um carro? E é verdade, seria difícil mesmo, né? Mas é fácil para quem com 18 anos, né? Que está fazendo faculdade, que está fazendo estágio, né? E aí ele pegou e falou assim para mim, a gente podia ajustar aqui algumas coisas e eu poderia, de repente, te dar um carro. O que você acha? E aí na hora eu entendi que ele estava ali me cantando, né? Palavra feia, mas é isso. E aí, depois daquilo, ele ficou, obviamente, com o meu contato, porque estava no meu currículo, e ele ficou por mais de meses me mandando mensagem, mandava mensagem de madrugada, até que eu bloqueei ele, porque a gente, às vezes, quando é mais nova, um pouco ingênua, talvez, e devia ter bloqueado assim que sair de lá, mas ainda você não, eu, pelo menos, né, não via tanta maldade nas pessoas, e achei que talvez se eu não respondesse
aquela cantada dele, talvez eu conseguisse a vaga e ele parasse de me incomodar, mas não é assim, né? Infelizmente, um diretor com esse perfil, ele não ia parar de me incomodar nunca. E aí, por um tempo, ele ainda me mandava mensagem dizendo que estava pensando em mim, enfim, que queria me ajudar. Gente, me ajudar, pelo amor de Deus, né? Vamos ter dignidade, a gente não tá à venda, a gente é mulher, mas não tá à venda, né? E aí, depois tive mais algumas experiências, né? Eu trabalhei na aviação também, trabalhei na Avianca durante 4 anos, e também foi um período que existem algumas classes, né, dentro do mercado de trabalho que são um pouco machistas e algumas funções ali me desrespeitavam bastante. Eu trabalhava diretamente com tripulantes e por várias vezes. E é engraçado, né, que vamos chamar assim de abusador, né, porque é um abuso dentro do ambiente de trabalho, esse tipo de conversa é um abuso. E algumas vezes alguns comandantes, né, alguns comissários que tinham uma patente maior, ali, chefe de cabine também, né, mas nunca na frente de outros, né. É engraçado como eles fazem isso propositalmente para coagir a mulher, para botar a gente numa situação de vulnerabilidade, né? E aí eles esperavam, às vezes eu fazia turnos na madrugada, né? E geralmente eram os turnos que eu mais sofria o assédio. E aí passaram-se o tempo, enfim, saí da aviação. E por último eu tive uma experiência que eu gosto de compartilhar, que é uma experiência bastante positiva, né? Que aí tira dessa caixinha do assediador, do machista, do cara aproveitador. E eu trabalhava numa empresa fornecendo um produto, né, para uma escola, para uma rede de escolas, e eles eram meus clientes, e a gente sempre teve um relacionamento muito respeitoso, enquanto eu como fornecedora e eles como meus clientes. E a gente sempre teve um bom relacionamento, né, e aí até que um dia, numa reunião com eles me fizeram uma proposta para vir trabalhar com eles, né, então eles deixariam de ser os meus clientes e eu passaria a ser funcionária deles, né, trabalharia para eles. E aí eu disse para eles, olha, mas eu tô grávida, eu estava grávida de 2 meses, talvez 2 para 3 meses, eu disse, mas eu tô grávida, né? E quem é que contrata uma grávida, né, gente? Assim, não por nada, mas porque sabe que vai ter o afastamento, a licença, os primeiros meses com um bebezinho pequeno são difíceis mesmo para a mãe, né? Maior vulnerabilidade de saúde. E aí eles me surpreenderam com a resposta, dizendo assim, não, Lídia, não se preocupa, a gente gosta muito do seu profissional e a sua gravidez não é um impedimento. Né? Então eles reconheceram, apesar ali da minha questão momentânea, né? Como eu falei, eu sou mãe, é a minha terceira filha, né? E eles reconheceram que apesar da minha maternidade, apesar da minha gravidez, apesar de questões ali da minha vida, né? Que realmente eu precisei parar, depois quando a minha bebê nasceu, eu precisei parar e foi outro momento que eu fui muito respeitada. E aí o Beto, do Colégio Brasil-Canadá, e o Bruno, do Centro Britânico, para mim são referências, né? De respeito mesmo. E naquele momento me acolheram pelo meu profissional e não pelo meu momento. Então, sim, existem abusos dentro do mundo corporativo para mulheres, isso é um fato, isso acontece, é lamentável, né? Bom que não acontecesse. Mas existem pessoas também que são respeitosas, que enxergam a mulher além. Olá, eu sou psicóloga, tenho 29 anos e eu trabalho no ramo da educação já tem 12 anos. E passei por algumas experiências de machismo e mansplaining e homens não confiando no meu trabalho. Hoje eu queria contar uma situação específica que me aconteceu, em que eu estava trabalhando como coordenadora pedagógica de uma escola. Então eu fazia todo esse contato com os pais, com as famílias, né? Fazia treinamento de professor, acompanhamento pedagógico de alunos. E eu tinha um feedback para dar para um pai, né, de um aluno meu. E no que eu fui passar isso, né, com base em informações e dados, né, e muita observação e muito estudo para esse pai, então eu fui passar esse feedback, essas informações sobre o desenvolvimento do aluno para esse pai, né, e fui completamente desacreditada por esse homem que nesse primeiro momento chegou para falar comigo e pediu para, primeira coisa, falar com o meu chefe. E eu expliquei que eu era o chefe, eu era encarregada do cargo, né, do assunto que eu ia falar com ele. E ele então se recusou a falar comigo, disse que ele acreditava que eu não tinha competência enquanto mulher, enquanto uma pessoa nessa posição de chefia, para passar para ele essas informações e simplesmente se recusou a falar comigo, né. Eu fiquei arrasada e a diretora da escola teve que então intervir e fazer esse papel de passar para ele essas informações, né. Então essa aí foi uma das situações que aconteceu comigo e que me marcou muito. De acordo com dados de 2022, os homens têm uma participação de cerca de 71% de presença no mercado de trabalho, ou seja, a presença das mulheres é 20% inferior aos homens. Secretaria da Mulher, da Desigualdade de Gênero,